E agora, finalmente, vamos para a penúltima das nossas mensagens nessa série sobre a esperança. Estamos quase terminando e vimos ao longo desses últimos domingos que há algumas atitudes que podem nos dar esperança para não temer o amanhã. Vimos que parte também de você. Você tem que fazer escolhas, você tem que ir ao Senhor para que Ele venha até você. E aí eu lhe pergunto, como está a sua esperança em relação ao futuro? Você está muito abalado? Você está muito inseguro, muito intranquilo? Ou você está em paz, na confiança de que maior do que qualquer outro problema, qualquer problema que seja, é o nosso Deus? Como é que você está se sentindo nesse momento em relação ao futuro? Eu vou citar, não vou ler a citação, vou apenas falar muito superficialmente sobre cada uma dessas atitudes inspiradas na Bíblia, que, se adotadas por você, levarão a todos nós, a você, a ter uma atitude de maior esperança. Primeira delas, baseada em Lamentações 3:21, é justamente o texto que está aqui projetado. Você precisa trazer à memória aquilo que pode lhe dar esperança. Compete a você trazer para a sua memória o que pode lhe dar esperança, baseado em Lamentações 3:21. Nós também vimos, baseado em Romanos 8, de 28 a 39, que você é mais do que vencedor naquele que o amou. Vimos em Isaías 49, de 14 a 16, que Deus não se esquece de você. Isaías diz, a palavra do Senhor para Isaías foi que você está escrito, o seu nome está escrito na palma da mão de Deus. Deus não vai se esquecer de você. Pode até parecer que Ele te abandonou, que Ele se esqueceu de você, mas isso é uma percepção humana, uma percepção momentânea. Vimos mais, novamente em Romanos, agora 15, 13, se você confiar em Deus, parte de uma atitude sua, de uma escolha sua. Se você confiar em Deus, pelo poder do Espírito Santo, não pelo poder do pensamento positivo, não. Pelo poder do Espírito Santo, você transbordará de esperança, pois o Deus da esperança te encherá de toda alegria e paz. Isso está em Romanos, capítulo 15, versículo 13. Vimos que você tem valor, e a prova disso é que Deus te vê e Deus te ouve, como pudemos ver lá em Gênesis capítulo 16, na experiência de vida de Agar, que era uma escrava egípcia, mas que no deserto foi alcançada por Deus. No deserto da sua vida, o Senhor irá ao seu encontro, abrirá seus olhos e mostrará o caminho da solução do seu problema, como fez com Agar. E, finalmente, no domingo passado, nós vimos que, por mais que nós sejamos incrédulos, que tenhamos dúvidas e questionamentos, o nosso Deus é o Deus do impossível. E, por isso, nós podemos confiar nele e agir como aquele pai que disse para Jesus, quando Jesus disse, tudo é possível ao que crê, o pai disse, eu creio, me ajude na minha incredulidade. Esse paradoxo que tem tudo a ver, pelo menos comigo, eu imagino que tem a ver com você também, nas suas dúvidas e nos seus questionamentos. Não há impossíveis
para o nosso Deus. Confie nele e veja a mão do Senhor agir em seu benefício. Isso está em Marcos, capítulo 9, versículos 23 e 24. Se você se lembrar dessas promessas de Deus apresentadas na Bíblia, sua vida passará por uma transformação. Você, adotando essas atitudes, trazendo essa memória, essas lembranças que podem renovar a sua esperança sobrenaturalmente, as pessoas ao seu redor naturalmente olharão para você e ficarão curiosas, no mínimo curiosas. O que essa pessoa tem que eu não tenho? Por que essa pessoa consegue ficar tranquila diante dessa circunstância, da mesma que eu estou vivendo, e eu não estou me sentindo tranquilo? Então as pessoas vão olhar para você e elas vão se abrir para receber um direcionamento da sua parte. E aí você poderá aproveitar a oportunidade para agir como um ministro da reconciliação, porque nós fomos chamados para sermos ministros da reconciliação, reconciliando as pessoas com o seu Criador. É nesse contexto que se insere uma recomendação enfática de Pedro, que está na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 15. Vamos ler juntos? Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. As pessoas, ao perceberem que vocês têm esperança, e vejam que o texto não diz que nós devemos estar prontos a explicar o motivo da nossa fé. Fé não tem explicação, mas esperança tem. Por que você tem esperança apesar disso tudo? E aí você vai se lembrar de todas essas passagens que eu acabei de ler para vocês. Poxa, já me esqueci, está tudo na internet. Tem as gravações, tem os esboços, está tudo lá. É só ir lá e olhar de novo. Várias promessas de Deus que, se trazidas à memória, podem nos dar esperança. E, ao nos darem esperança, levarão outras pessoas a se interessarem, a te procurarem, para saberem o que é que você tem, que elas não têm. Como fazer isso na prática? Eu vou apresentar 2 exemplos práticos para vocês, na Bíblia. São diferentes esses exemplos, as condições são diferentes, apesar de realizados mais ou menos na mesma época. O primeiro deles, você pode abrir sua Bíblia, está em Atos capítulo 3. Atos capítulo 3, versículos 1 a 16, a cura de um paralítico. Essa é uma forma bem prática de você dar a explicação do motivo da sua esperança. Então vamos lá. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmola aos que entravam no templo. Então, o que acontece hoje de pessoas levarem para as ruas bebês ou pessoas com deformidades físicas para pedir esmolas, gente, isso é da natureza humana, sempre foi assim. Sempre houve a exploração de pessoas em situação de dependência total para tentar envolver outras pessoas no cuidado delas. Então,
que acontecia naquela época continua acontecendo hoje, né? Versículo 3. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse: olhe para nós. E o homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. E segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se e imediatamente os pés e os tornozelos do homem se firmaram. E de um salto pôs-se de pé e começou a andar. E depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando ao Senhor. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que ele era o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que tinha acontecido. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhes disse: israelitas, por que é que isso os surpreende? Porque vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito esse homem andar por nosso próprio poder ou piedade. Olha aqui a dica. Na hora que Deus usar a sua vida para abençoar alguém, e alguém olhar para você com admiração, é a hora de você agir como Pedro e João e deixar claro que o que você fez foi pelo poder de Deus. Não foi porque você é bonzinho ou é especial, mas foi porque você está sendo movido pelo amor de Deus. Foi o que esses homens fizeram. E aí, então, Pedro começou a pregar a mensagem da reconciliação dos homens com Deus a partir de Jesus Cristo, por intermédio dele. Ele fez a mesma pregação que tinha feito algum tempo antes, lá no Pentecostes. E depois veremos que 5.000 pessoas se converteram naquele dia. 5.000 homens foram acrescentados à comunidade cristã pela evidência daquele milagre. Porque aquelas pessoas conheciam o mendigo, ele era conhecido de todo mundo ali, estava sempre lá. O nome disso, gente, é testemunho. Testemunho. Você testemunhar do que Deus fez na sua vida e você, pelo poder do Espírito, não pelo seu poder, mas pelo poder do Espírito, fazer algo na vida de outra pessoa. Você está preparado para dar o seu testemunho? Porque o mesmo Pedro que fez esse discurso, essa pregação, foi o Pedro que anos mais tarde, na sua carta, disse que nós temos que estar preparados para dar explicações do motivo de estarmos com esperança. Aí eu lhe pergunto, você tem testemunhado do poder de Deus na sua vida? Ou testemunhado pela ação do poder de Deus na sua vida? Não é muito comum, não é verdade? Curas sobrenaturais não são algo muito comum de acontecer, de vermos. Precisamos orar mais para vermos a manifestação do poder de Deus de uma forma mais intensa. Mas talvez você ainda não tenha sido o canal de Deus para o fluir do seu poder na vida de outra pessoa. Talvez você realmente
ainda não tenha se visto nessa posição que Pedro e João estiveram, de ser usado por Deus para levar uma pessoa a uma cura sobrenatural. Talvez você tenha sido usado por Deus para ajudar alguém financeiramente, para dar uma palavra de ânimo para alguém. Mas o importante é que isso seja feito pelo poder de Deus e não pela sua própria boa vontade. Agora, uma coisa eu garanto para você: se você está aqui nesta manhã, se você tomou a decisão de deixar de fazer alguma outra coisa para estar numa igreja, não especificamente esta igreja, mas numa igreja, adorando a um Deus invisível, é porque alguma coisa Ele fez na sua vida. Eu garanto para você. Você pode até, nesse momento, assim, o que Deus fez na minha vida? E se questionar, questione-se, o que é que Deus fez na minha vida? E aí, eu digo para você o seguinte: você é a pessoa em melhor condição de dizer para os outros o que aconteceu com você. Se você pega o exemplo bíblico e apresenta o exemplo bíblico, as pessoas podem dizer que não acreditam naquilo, não acreditam na Bíblia, acham que foi uma manipulação humana, isso, assim, assim, assado. Agora, você falar do que aconteceu com você, aí fica mais complicado. A pessoa simplesmente desconsiderar o seu testemunho. E essa, então, é a segunda forma de testemunharmos, falando da nossa própria vida. Ih, parou de funcionar aqui. Avança um aí, por favor. Acho que congelou mesmo o computador. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 9. João, capítulo 9, leremos do versículo 1 ao versículo 25. Jesus cura um cego de nascença. Pedro e João, pelo poder do Espírito Santo, curaram um aleijado. Jesus irá curar um cego de nascença. Então vamos. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença e seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Porque havia, naquela época, a ideia de que se uma pessoa nascesse com alguma deficiência física, aquilo era alguma espécie de karma. O termo não é bem esse, é óbvio, né? A noção de karma é uma noção oriental, mais oriental do que a noção judaico-cristã, mas havia na mentalidade judaica a ideia de que se os seus pais pecaram, você vai acabar sofrendo por isso. Apesar da Bíblia várias vezes dizer que não é isso, né? Em Isaías, ou Ezequiel, agora estou na dúvida, o profeta diz em nome do Senhor: vocês têm dito que os pais comeram uvas verdes, mas os filhos é que ficaram com os dentes com atrito. Mas eu lhes digo, isso não é de Deus, não é do Senhor. Aquilo que o homem fizer, ele colherá. Não vai passar para a posteridade. É pessoal. A salvação é pessoal, o pecado também. Então, apesar da palavra de Deus orientar dessa forma, é comum as pessoas acharem: o que a pessoa fez para merecer isso? E os discípulos de Jesus fizeram essa pergunta para ele: quem foi que pecou para que este homem nascesse cego? Ele mesmo ou seus pais? E disse Jesus para eles: nem ele e nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia,
precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Tendo dito isto, ele cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Olha só que coisa interessante. Por que Jesus simplesmente não falou, abra os olhos? Ele fez uma pasta de terra com saliva e aplicou nos olhos de um homem cego de nascença. E nós somos feitos do quê? Do pó da terra. E o pó da terra com o cuspe, a expressão da voz de Deus aplicada aos olhos daquele homem, o curaram. Gente, esse foi o segundo maior milagre de Jesus. A própria palavra nos mostra isso. O maior de todos foi a ressurreição de Lázaro, depois de 4 dias morto. Mas esse, um cego de nascença, então Jesus lhe disse, depois de aplicar-lhe aos olhos essa mistura de terra com saliva, vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa o enviado. E o homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente tinham visto mendigando perguntaram, não é esse o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele, outros diziam que não, apenas se parecia com ele. Mas ele próprio insistia, sou eu mesmo. Ele não ficou calado. Quando Deus agiu na vida dele, por intermédio daquele homem, ele não ficou calado. Era eu mesmo, sou eu mesmo, aquele cara sou eu. Então eles lhe interrogaram, como foram abertos os seus olhos? Ele respondeu, o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Ele não entrou em considerações transcendentais, teológicas, metafísicas. Ele simplesmente disse o que aconteceu. Ele não tentou explicar. Ele só deu o seu testemunho. Agora eu vejo. E lhe perguntaram, onde é que está esse homem? Não sei onde é que está esse homem. Ele dizia o que ele sabia. Levaram aos fariseus o homem que fora cego. Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Poderia ser considerado que fazer esse ato era uma violação do sábado que proibia de trabalhar. Estaria Jesus pecando ao curar no sábado? Essa era a visão dos fariseus. Na sua literalidade da compreensão do texto bíblico, como vimos, com diversos exemplos na nossa série sobre o Sermão do Monte, ao tentar interpretar de forma literal os mandamentos de Deus, eles se afastavam do espírito, da motivação desses mandamentos. E aí levaram o homem aos fariseus, tinha sido no sábado, e aí no versículo 15 lemos, então os fariseus também lhe perguntaram como ele recebera a visão. O homem respondeu, ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos, eu me lavei e agora vejo. Ele falou a mesma coisa. Perguntaram para ele a mesma coisa, ele respondeu a mesma coisa. Ele não acrescentou novos elementos à narrativa. Ele não criou uma narrativa, ele apenas disse o que aconteceu com ele. Simples assim. Alguns dos fariseus disseram, esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Isso aí não é de Deus, não pode ser de Deus.
porque está descumprindo o sábado. Mas outros perguntavam: como pode um pecador fazer tais sinais miraculosos? Entre eles mesmos, entre os fariseus, os doutores da lei, eles começaram a discutir: isso não pode ser de Deus. O cara fez lá uma pasta de barro no dia de sábado, não pode. E os outros: mas peraí, se o cara não é de Deus, da onde veio esse poder? O cara era cego, agora está vendo. E aí eles começaram a discutir entre eles, houve divisão entre eles. Versículo 17. Tornaram, pois, a perguntar ao cego. Pessoal insistente, né? Que diz você a respeito dele? Foram os seus olhos que ele abriu. O homem respondeu: ele é um profeta. Ele é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado, enquanto não mandaram buscar os seus pais. E mandaram chamar os pais do homem que tinha sido curado, para ter certeza de que aquilo não era uma grande invenção, uma manipulação para enganar as pessoas. E aí, perguntaram aos seus pais: é este o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Se nasceu cego, como ele pode ver agora? Mas o rapaz já não tinha dito? As pessoas já não tinham dito? Mas os fariseus foram e perguntaram de novo agora para os pais, para ver se pegavam alguma contradição. Versículo 20, responderam os pais. Olha a resposta, isso é o tipo de resposta que a gente vai ter que aprender a aplicar hoje, nos dias de hoje, né? Aquela resposta meio evasiva, assim, e tal. Sabemos que ele é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora, ou quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, idade ele tem. Ele não é menor de idade, ele pode responder por si mesmo, não nos envolvam nessa história. E o texto ainda diz mais, ele explica por que eles colocaram isso, que ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Você pode até acreditar, desde que você fique calado. Fica calado que não vai ter problema nenhum. Esses dias mesmos, eu li uma pessoa que eu sigo, dizendo que em breve só haverá os países muçulmanos para as pessoas conservadoras viverem. Aí eu pensei, bom, desde que seja um conservador que não seja cristão. E coloquei, né, fiz o comentário, exceto para os cristãos, né? Aí ele, não, a resposta dele, basta o cristão ficar calado, que ele vai poder ser cristão em paz no cantinho dele. Cristão que fica calado, que não testemunha do que Deus está fazendo na sua vida, está com algum problema. Não entendeu o que significa ser cristão. Então, simplesmente, é inviável. Não é que seja impossível, mas é inviável para você ser cristão numa sociedade em que você seja proibido de falar. Por quaisquer motivos que sejam. Religiosos, ideológicos, enfim. Não é viável, porque nós cristãos temos o dever de testemunhar do que Deus está fazendo em nossas vidas. Ou, talvez, Deus não esteja fazendo nada mesmo, aí você não tem nada do que falar. Enfim, o medo da retaliação, o medo das consequências, pode realmente nos calar. E aí deixaremos de ser os veículos de Deus para a reconciliação de outras pessoas com o nosso Pai. Versículo 24. Pela segunda vez,
chamaram o homem que fora cego e lhe disseram: para a glória de Deus, diga a verdade, sabemos que esse homem é pecador. Olha a afirmação que fizeram: sabemos que ele é pecador. Estamos te dando a última oportunidade para você mudar essa tua narrativa aí. Esse negócio vai pegar para você. Muda. E aí a resposta dele: não sei se ele é pecador ou não, mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Meu irmão, todos nós éramos cegos, todos nós nascemos cegos, mortos no pecado de Adão. E se você está aqui nessa manhã me ouvindo, é porque um dia o Espírito Santo abriu os seus olhos e você viu que Jesus Cristo é o Senhor. E se você se mantiver calado em relação a essa transformação, que é muito mais importante do que recuperar a visão ou ganhar a visão física, é uma omissão criminosa. É se omitir de algo que pode salvar a vida de outras pessoas. Ninguém é obrigado a te ouvir. Lógico que não. Mas vejam, o texto de Pedro diz que quando a pessoa vier perguntar para você, aí você diz para ela. Pedro não está dizendo que você tem que sair por aí gritando feito um alucinado. Não é isso que está no texto. Mas o texto diz que todos devemos estar prontos para explicar o motivo da nossa esperança a qualquer pessoa que nos perguntar. Você vive, você dá seu testemunho, a pessoa te procura, e você dá e explica. Explica com tranquilidade, com amor, com humildade, até porque, qual é a nossa participação nisso? O que nós fizemos para merecer ter nossos olhos abertos? Nada, nada. É dom de Deus. Por que nós haveríamos de ficar arrogantes por termos sido resgatados pelo Senhor? Não é mérito nosso, não faz sentido. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Você não precisa ser pastor ou teólogo para testemunhar a ação de Deus na sua vida. Você não precisa ter a presença do Espírito Santo na sua vida a ponto de você dizer para alguém: em nome de Jesus, levanta e anda. Eu peço a Deus todo dia que o Espírito Santo se manifeste em nossas vidas para que esse tipo de coisa aconteça. Eu peço a Deus todo dia, mas não é necessário isso acontecer para que você testemunhe do que está acontecendo com você, na sua vida. O que Deus tem feito na sua vida? Nada. O que Deus tem feito na sua vida? Olha, gente, é muito simples. É muito simples. 4 passos para você testemunhar o que Deus tem feito na sua vida. Você tem que dizer como é que era antes. Eu era cego. Você diz como é que era antes. Eu era cego. Você diz como percebeu que precisava da ajuda de Deus na sua vida. E aí depois você vai e diz como você foi buscar essa ação de Deus na sua vida. No caso daquele homem, a percepção era a própria existência dele. E a ajuda foi no momento em que ele foi colocado por outras pessoas na porta do templo.
Ele não teve participação pessoal nisso. Outras pessoas fizeram isso por ele. Muitas vezes nós somos levados por outras pessoas a um lugar onde ouvimos falar de Jesus. Mas o mais importante é a quarta parte. Dizer como a vida está agora. Então você começa dizendo como era. Eu era cego. E termina dizendo como é. Eu agora vejo. Isso é inquestionável. É a sua experiência. Não é a experiência de outra pessoa. Foi o que você viveu. A realidade que foi transformada na sua vida. E você simplesmente se posiciona, não tem que tentar impor nada a ninguém, não tem que tentar convencer ninguém de coisa nenhuma. Quem convence as pessoas é o Espírito Santo, não somos nós. Mas nós temos que dar o nosso testemunho. Nós temos que dizer aquilo que Deus fez por nós. Concluindo, esteja preparado para testemunhar. Se você viver as promessas de Deus, você se encherá de esperança, as pessoas olharão para você em busca de respostas. Portanto, você precisa estar preparado para responder a quem lhe pedir a razão da esperança que há em você. Eu quero orar por você. Mas antes de orarmos, eu quero apenas dar um pequeno alerta, um aviso. Voltando à passagem lá de Atos, é uma passagem longa, porque depois da cura do homem paralítico, agora é o caso do homem paralítico curado por Pedro e João. Pedro e João foram presos, viraram a noite na cadeia e no dia seguinte foram levados diante do Sinédrio. A comoção que estava acontecendo por conta da cura daquele homem aleijado estava transtornando o ambiente. E o Sinédrio entendeu que não era uma boa ideia executar os dois. Não era uma boa ideia. O povo estava do lado deles. E aí resolveram soltá-los. Mas viraram para eles e disseram: não falem mais no nome de Jesus. Ou então coisa pior poderá acontecer com vocês. E aí eles disseram, nos versículos 18 a 20 de Atos capítulo 4. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não deixamos, ou melhor, não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Essa é a postura que é esperada de qualquer cristão, de qualquer pessoa que tenha tido seus olhos espirituais abertos para enxergar a sua própria pecaminosidade, seu próprio afastamento de Deus e tenha sido então sobrenaturalmente reconciliado com o Pai. Você não pode, eu não posso, deixar de falar daquilo que eu vi, daquilo que eu ouvi. Você não pode deixar de falar daquilo que você viu, daquilo que você ouviu. É o que o Senhor pede de nós.